a gente introduzir aqui a via de sinalização dos andrógenos. A gente vai ter aí dois tipos de receptores principais. Bora colocar como dois tipos de receptores. Um que fica dentro da célula e outro que fica na membrana celular. Como os receptores de membrana e os receptores citoplasmáticos, ou nucleares, que vai ter ação lá no núcleo diretamente. No caso dos receptores de membrana, a gente tem exemplo aí de hormônios que se ligam a receptores de membrana. pH, insulina, citocinas, noradrenalina, catecolaminas no caso, todos eles se ligam a receptores de membrana. São receptores que vão se ligar, né, são hormônios que vão se ligar nesse receptor, vão induzir uma resposta biológica aqui dentro da célula. Porém, eles não entram na célula. Eles ficam aqui fora, se ligam no receptor e o receptor passa um sinal aqui para dentro e vai induzir uma resposta biológica mediada por segundos mensageiros. Por exemplo, aumento da concentração de AMPC, por exemplo, adenosina monofosfato cíclico, ativando a proteína PK, proteína quinase A, vai fosforilar diversos alvos moleculares e vai combinar ou não em uma resposta biológica. Isso acontece porque esses hormônios, eles são hormônios muito hidrofílicos. Então, tipo assim, eles não conseguem passar facilmente essa membrana plasmática. É uma estrutura, né, uma estrutura da célula extremamente hidrofóbica, lipofílica. Ou seja, é uma estrutura facilmente assim, como posso falar? Uma estrutura que substâncias lipofílicas conseguem passar facilmente, ou seja, lipídios conseguem passar facilmente, porém substâncias como, por exemplo, proteínas, né, ou carboidratos, que são substâncias de características químicas predominantemente polares, não conseguem ultrapassar. Então, tu vai precisar de ter um receptor lá na membrana, para que esses hormônios peptídeos, por exemplo, consigam se ligar, porque eles não vão conseguir entrar dentro da célula. Isso já não é verdade para a testosterona. A gente viu lá na esteroidogênese, ela é derivada do colesterol. Então, ela é uma substância lipídica. Consequentemente, ela consegue já ultrapassar a membrana plasmática. Então, a gente vai ter a testosterona se associando a receptores citoplasmáticos, pelo menos na via canônica. Quando eu falo via canônica, é via clássica. É a primeira via que foi descoberta e é a via que ela realmente, vamos dizer assim, que é a via principal dela, vamos dizer assim. Né? A grosso modo, seria a via principal dela. Essa aqui é a via de sinalização canônica. A via de sinalização clássica, a gente tem da testosterona. Ela entra dentro da célula, tem lá o receptor androgênico, justamente essa estrutura bem aqui. Ela vai se ligar ao mesmo. Nessa imagem, a gente vai ter a testosterona cruzando essa barreira, né, que é a membrana plasmática, sendo convertida a DHT, dihidrotestosterona, enzima 5-alfa-redutase. Tá? Se a 5-alfa-redutase encontrar a testosterona antes dela se ligar lá no receptor, ela vai ser convertida a DHT, vai ser biotransformada a DHT. A gente viu lá na via enzimática, na esteroidogênese, a testosterona sofre 5-alfa-redução pela enzima 5-alfa-redutase, formando a própria dihidrotestosterona. E essa conversão ela acontece dentro das células, o qual também acontece quando a gente fala de conversão de testosterona em estradiol. Aí tu me pergunta, mas Dan, o exame, a gente dosa o estradiol na corrente sanguínea. E aí, o quê? O que acontece é que ocorre um extravasamento do estradiol, que está dentro da célula, na corrente sanguínea. O que a gente afere ali, através de exames bioquímicos, é uma pequena fração do que realmente existe de testosterona, que realmente existe de estradiol, de DHT, que a conversão acontece totalmente de forma intracelular. As enzimas não são secretadas, elas ficam dentro da célula. Lembra? Tem aquela questão lá da substância sair do local de maior concentração para um local de menor concentração. Sempre aquele equilíbrio, etc. Então, a tendência é que ocorra um extravasamento para a corrente sanguínea. Certo? Então, a gente vai ter a estrutura o receptor androgênico, receptor que possui 3 domínios de interação.
possui vários domínios, mais de 3 domínios, mas de interação com outras substâncias são apenas 3. Que é justamente o LBD, que é o domínio de ligação do ligante, ou seja, é onde a testosterona vai se ligar, ou o DHT vai se ligar. A gente vai ter aqui o DBD, o domínio de ligação ao material genético, ao DNA, onde justamente a testosterona, que o hormônio o receptor androgênio, após ser ativado, vai se associar lá com o material genético. A gente vai ter aqui a unidade C-terminal, o carboxo terminal do receptor androgênico, que vai ser constitutivamente associado a uma proteína chamada HSP, ou Rich Shock Protein, ou proteína de choque térmico, que são proteínas chaperonas que, associadas ao receptor androgênico, o tornam inativados. Então, quando essa HSP aqui, essa HSP 70 e 90, estiverem associados ao receptor androgênico, ele vai estar inativado. E quando ocorre a ligação da testosterona lá no LBD, domínio de ligação do ligante, essa HSP se dissocia. Então, observa aqui ó, que ela foi liberada, e nesse ponto, o receptor androgênico ele é ativado. Ele sofre uma hiperfosforilação aqui na sua unidade C-terminal, amino terminal. Ele vai ser hiperfosforilado por algumas quinases moleculares ali. Vai sofrer uma alteração estrutural que vai abrir caminho para que essas quinases possam fosforilá-lo. E isso está associado à sua ativação. Como acontece, não está muito claro. O porquê dessa hiperfosforilação não se sabe. Se sabe-se que está associado à ativação do receptor androgênico mediante a liberação da HSP, que vai ser dissociada do receptor androgênico, mediante a ligação dos ligantes no domínio LBD. Beleza? Então, ocorreu essa dissociação das Rich Shock Protein, né, das proteínas de choque térmico, ocorreu a hiperfosforilação do receptor androgênico, ele vai sofrer um processo chamado de dimerização posterior translocação lá para o núcleo da célula. Esse processo de dimerização, cara, ele nada mais é do que pegar um receptor ativado e juntar com outro receptor ativado. Então, tu vai observar aqui, olha, nós vamos ter 2 receptores ativados aqui, 2 complexos hormônios receptores ativados. Essa dimerização acontece por 2 motivos. Primeiro, o receptor androgênico ativado, apenas um, ele consegue, por exemplo, ter afinidade a, sei lá, 3 pontos de interação lá no material genético. Ele consegue ter afinidade, ele vai se associar a 3 pontos lá no material genético. Agora, com 2 receptores androgênicos ativados associados, ele já vai ter pontos de interação com 6 receptores, com 6 nucleotídeos lá no material genético. Ou seja, a dimerização aumenta a afinidade do receptor androgênico ao material genético em si. Logo, ele consegue ficar por mais tempo associado ao material genético para ter um aumento da transcrição de genes. Quando a gente fala de vias genômicas, a gente fala de isso aqui é uma via genômica, quer dizer que são vias que são ativadas, são genes que vão ser aumentados a sua expressão diretamente pelo receptor androgênico. Então, ele vai precisar que o receptor fique associado por um maior de tempo. Porque os genes eles demoram para expressar uma fita de mRNA, traduzir essa fita para uma proteína. Então, vai ter que ter transcrição de genes para uma fita de RNA mensageiro, vai ter que ter tradução. Então, é um processo que demanda tempo. Então, tu não pode só desligou. Não, tem que ficar lá associado por um determinado tempo. Se não ficou associado por um determinado período de tempo, não acontece a polimerização, né, de RNA mensageiro e, consequentemente, tu não vai ter a formação da proteína. Porque tu só tocou lá e desligou. Tu precisa ter uma quantidade de pontos de interação com o material genético que seja, vamos dizer assim, favorável à formação da fita de RNA mensageiro nascente. E a gente diz que esse complexo hormônio-receptor é justamente o complexo andrógeno, o ligante, mais receptor androgênico,
nós chamamos de fatores de transcrição. O segundo ponto, que eu acredito que é observado para que serve essa dimerização, é para diminuir o aumento da expressão gênica ao acaso. Imagina o seguinte, que com apenas um hormônio hidrogênico, um complexo hormônio receptor, apenas um, não é o suficiente para aumentar a transcrição gênica. É necessário apenas dois, é necessário de dois, pelo menos. Assim, quando a gente fala de associação, tanto de ligante quanto receptor, tanto de ligante em relação ao receptor, quanto de complexos hormônios receptores formados em relação ao outro, ou seja, tanto a formação de DHT se ligando ao receptor androgênico, quanto a dimerização, associação entre esses dois complexos hormônios receptores, os dois eventos acontecem de forma totalmente probabilísticas e aleatórias. Logo, imagina uma sala fechada. Imagina que essa célula aqui é uma sala fechada. Imagina que o ligante é uma pessoa, o receptor androgênico é outra pessoa. Eles estão em extremidades opostas. Eles são cegos, eles não têm uma forma de se comunicar, eles precisam encontrar um ao outro. Para que eles consigam se encontrar um ao outro, vai precisar que eles cheguem perto, vão chegando perto um do outro, porém, cara, é um movimento aleatório. Um movimento browniano. É aleatório. A molécula não sabe que, tá ali o receptor androgênico, vou lá. Não, é aleatório. A probabilidade da testosterona se encontrar o receptor androgênico é muito baixa. E a probabilidade de uma molécula de testosterona encontrar um receptor androgênico no mesmo momento que outra molécula de testosterona encontrou outro receptor androgênico, e ainda que os dois complexos hormônios receptores, que também vão se associar de forma probabilística e aleatória, os dois complexos hormônios receptores se encontrarem, é muito baixa se nós tivermos uma concentração muito baixa de ligante. Então, consegue perceber que a dimerização ela serve justamente para que o aumento da expressão de genes possa acontecer mediante a concentração ideal de ligantes se associando ao receptor androgênico. Então, baixas concentrações de ligante não induzem resposta biológica, porque a gente não vai ter uma concentração favorável de complexos hormônios receptores formados, se associando, sofrendo dimerização e posteriormente sendo translocados lá para o núcleo, aumentando a transcrição de genes. Tu conseguiu pegar essa chave? Tu conseguiu entender por que a dimerização acontece? Não sei se tu já tinha esse raciocínio. Conseguiu compreender? Conseguiu pegar o raciocínio que eu estou querendo te passar? Entendida, total. Essa parte eu acho muito incrível das chaperonas assim, que é meio que um freio de mão, não é? Para não deixar também sempre ativo. E assim como o cortisol, né? Uhum. Exatamente isso. As chaperonas justamente agem dessa forma. E sem elas, os receptores estariam constitutivamente ativos. Hiperfosforilados, o que se observa é que essas chaperonas elas alteram a estrutura molecular, né, do receptor, impedindo com que as quinases que vão fazer essa hiperfosforilação cheguem no domínio N-terminal e consigam fazer a hiperfosforilação do receptor androgênico, tornando ele hiperativo, tornando ele ativo e, consequentemente, podendo ser translocado lá para a membrana plasmática, lá para o núcleo da célula. Entende? Então, assim, tu conseguiu pegar a visão da dimerização? Consegui ser claro contigo? Sim. Entendi total. E sempre que a testosterona ela entra na célula, ela já vai sofrer ação da 5-alfa-redutase e se tornar DHT ou não? Ou é tecido dependente? É tecido dependente. Vai depender, por exemplo, se a... Porque, como eu falei, é probabilístico. Se a célula expressa bem pouca 5-alfa-redutase, a tendência é que a testosterona se ligue bem pouco nela. Consequentemente, se ligue mais na sua forma nativa, na sua forma sem ser biotransformada DHT, em relação ao receptor androgênico. Então, por exemplo, a gente vai ter um tecido que expressa bem pouco 5-alfa-redutase. Entrou a testosterona na célula.
a tendência é que ele se encontrem bem pouco, e, consequentemente, tenha pouca conversão de DHT. A testosterona vai se ligar mais como o hormônio em si do que um pró-hormônio. Porque nesses tecidos aí, onde a testosterona ela age como hormônio mesmo, ela age como ligante. Agora, nos tecidos onde ela é convertida a DHT, ela age como pró-hormônio. Se converte a DHT e, consequentemente, gera esses efeitos biológicos no receptor. Da forma que acontece a biosinalização, a gente vai ter a dimerização aí dos receptores, eles vão lá, ser translocados lá para o núcleo da célula, vão se associar aqui o HRE. Então, essa dimerização vai acontecer por esses motivos que eu acabei de explicar. E eles dimerizados vão se associar lá no HRE, aqui está ARE, né, que seria de elemento de resposta aos andrógenos. Vou falar HRE seria elemento de resposta aos hormônios. É justamente uma região promotora onde os fatores de transcrição, mais especificamente os andrógenos nesse caso, vão se associar e vão favorecer o aumento, né, da transcrição de genes. A gente vai ter aqui o recrutamento de cofator e ativação, né? Isso aqui é uma forma totalmente didática e, vamos dizer assim, representativa, né? Não acontece dessa forma. Posteriormente, o recrutamento da RNA polimerase, tipo 2, vai favorecer a polimerização de RNA mensageiro, que vai ser translocado para fora da célula e, consequentemente, vai dar origem a proteínas. Então, isso daqui seria a dessinalização canônica dos andrógenos.